Oi, nesse vídeo a gente vai tratar aqui da resolução dos 3 exercícios do quiz de objeto educacional da disciplina de inglês da semana 1. Então, vamos olhar aí mais atentamente para cada um desses 3 exercícios. Bom, o primeiro deles trata aqui da questão referente ao material base, né? How technology has revolutionized language learning. Né? E aí a gente vai ler o trecho a seguir sobre tecnologia ligada ao estudo de línguas, né? Que tem se tornado aí bastante importante nos últimos anos. Então, there are currently an enormous amount of resources out there to help anyone serious about learning a new language. Many of these have many benefits over the more traditional way of learning them. But, like anything in life, this is not for everyone. If you prefer the real world interactive form of learning from a real person, then do that instead. But even so, any tools you can use to make your learning experience more efficient should be considered by any serious language learner. Why sell yourself short? Então, fazendo uma tradução aqui do trecho, né? A gente tem que, o que está sendo dito aí é que existem atualmente, né, uma enorme quantidade de recursos lá fora para ajudar qualquer um que seja sério, né, qualquer pessoa séria sobre ou em relação a aprender uma nova língua ou um novo idioma. Muitos desses recursos, no caso, têm vários benefícios em relação, né, ou sobre uma forma mais tradicional de aprender a língua. Mas, como tudo na vida, isso não é para qualquer um, né? Não é para todo mundo, né? Não é para aí todo mundo. Se você prefere uma interação, né, uma forma de interação do mundo real, de aprendizado, né, com uma pessoa real, então faça isso, né, em vez de usar esses recursos no caso. Mas, mesmo assim, qualquer ferramentas que você puder usar para fazer a sua experiência de aprendizado mais eficiente devem ser consideradas por, vamos dizer assim, qualquer aprendiz sério de língua, né, de idiomas. E aí tem essa expressão aí no final, né, sell yourself short, que ao pé da letra ficaria por que vender você mesmo curto, ou alguma coisa do tipo. Mas é uma expressão, né, que significa para você não considerar você mesmo, ah, quando você não considera, aliás, você mesmo tão valioso quanto você realmente é, ou quanto você deveria ser, né? É quando você dá muito pouco valor para alguém, ou no caso aqui o yourself, né? É você mesmo. Ah, poderíamos pensar aqui de forma resumida como você se desvalorizar, né? Ou você não se considerar bom o suficiente, né? Então, de acordo com o texto base, assinale a alternativa correta no que se refere ao uso de tecnologias para aprender idiomas. A primeira diz que não é recomendável utilizar ferramentas como autocorreção e tradutores automáticos, pois atrapalham na aprendizagem do idioma, né? Justamente não, né? Porque o que está sendo dito aqui é justamente que é muito interessante usar esses recursos, né, novos aí. A segunda diz que textos digitais, áudios, vídeos proporcionaram o estudo de um idioma de maneira mais autêntica e acessível. Com certeza, né? Porque esses vários recursos aí aos quais o texto se refere, eles fornecem, né, uma forma alternativa àquela forma tradicional que a gente tem de aprender idiomas, né? Então,
com textos que você pode traduzir ali, né, digital, né, online, vários áudios de podcast, vídeos do YouTube com legenda em séries e tudo mais, né, são uma excelente forma de aprender idiomas, né, em relação a só os métodos tradicionais, né, que a gente tinha antigamente, né? Então, realmente aí nesse sentido é mais autêntica, né, e acessível, né? Você consegue ali facilmente acessar esses materiais aí. Então, a segunda é a correta. A terceira diz que existem diversas tecnologias disponíveis que auxiliam no aprendizado de um idioma, mas é essencial utilizar gramáticas e dicionários tradicionais. Pode até parecer que isso está correto, mas isso tem se provado cada vez mais incorreto, porque a gente percebe que cada vez mais pessoas conseguem aprender, né, no caso aqui nosso inglês, de forma não tradicional, né? Sem estar formalmente matriculado numa escola de idiomas ou sem ter formalmente um professor de inglês para isso, né? Então, usando esses vários recursos que a tecnologia trouxe, muita gente consegue aprender inglês só praticando, só falando, às vezes até em jogo, né? O pessoal às vezes está jogando ali em equipe, e aí às vezes tem gente ali de outros países, né? E você acaba aprendendo a se comunicar com aquelas pessoas ali só pelo fato de você estar jogando, né? Fora ali as séries, né, as músicas, podcasts, né, tem muito aquela ideia de aprender inglês com música, né? Então, usar esses métodos formais e rigorosos, né, de gramáticas e dicionários tradicionais, com certeza aí não é mais essencial, né? Até porque já não é mais a única forma possível, né? Então, já não é essencial, não. As tecnologias podem auxiliar na aprendizagem de línguas, mas o ideal é interagir com pessoas no mundo real. Também está incorreta, né? Porque isso não é necessariamente o ideal. O que o texto diz é que muita gente prefere isso, né? Tem gente que prefere falar com uma pessoa de verdade, às vezes um falante nativo, um professor ali para corrigir ela, né? Um professor real do que lidar com tecnologia, né? Com o computador te, vamos dizer assim, ensinando a língua. Mas isso não é o ideal, né? Porque, como já vemos, né, essa tecnologia ela já foi maturada o suficiente a ponto de a gente conseguir ali ter um bom resultado no aprendizado da língua com esse auto-ensino, vamos dizer assim, né? Você procurando por você mesmo, você aprendendo por você mesmo ali com a tecnologia, né? Então, ali já não é mais ah, crucial, né, a gente aprender com pessoas no mundo real, até porque agora a gente tem outras opções, né, quase tão boas quanto. Então, né, não é correto aí também. O último diz que recursos como autocorreção são usados somente por pessoas que não conhecem o idioma, sendo usado e não servem para a aprendizagem. Né? Claramente está incorreto, né? Porque o texto em si justamente defende o contrário, né? A gente consegue aprender a língua com essa autocorreção. Você escreve ali, interage com o recurso, né? Seja ele texto, áudio, vídeo e tal, e você vai interagindo e a ideia é que você ali consiga aprender, né, com alguma propriedade sozinho, né? Então, o texto principalmente aqui é o nosso principal ponto, né, para afirmar que essa alternativa aqui tá também incorreta, né, para falar que não serve. Serve sim como o texto aqui defende. Então, por isso, né, a primeira, terceira, quarta e quinta estão incorretas, a gente fica aqui com a segunda, né, porque tem realmente aí por esses recursos que o texto defende, a gente tem essa maneira mais autêntica aí acessível para lidar com os textos, né? Para lidar com o aprendizado. Então esses textos digitais, essas mídias novas que a gente tem, né? Inclusive ali é parte aí da justificativa da resposta, auxiliou o pessoal, né, nos últimos anos no desenvolvimento de uma aprendizagem até mais eficiente. Porque se você for parar para pensar, o aprendizado tradicional, ele depende da pessoa que está te ensinando, né? Então, assim, se a pessoa estiver cansada, se ela não estiver disponível, ou se for muito caro e você puder ter ali um número limitado de tempo, né, com aquela pessoa, e provavelmente vai ser,
a sua aprendizagem acaba se limitando ali ao que aquela pessoa pode te ajudar. Mas com os recursos online, eles estão disponíveis, né, ali para você o tempo que for preciso. Então, nesse sentido, a sua aprendizagem se torna mais eficiente com esses recursos, né, digitais. Né? Então, a gente tem acesso aí a textos falados e escritos de maneira mais autêntica, né, e disponível ali a qualquer momento. Então, vamos para a próxima questão, que é referente ao material base aí, né? What's the difference between a conference, seminar, a workshop and a symposium? Né? E aí a gente lê o trecho seguinte sobre as diferenças entre diversos eventos acadêmicos. Então, there are lots of different types of academic event that you might want to attend, such conferences, seminars, workshops, and symposiums. Usually, the difference between a conference and a symposium is that a conference will be a larger event and a symposium a smaller one. Moreover, the difference between a conference and a seminar may be that a conference has a more general theme with a focus on presentations and lectures, whereas a workshop is usually more specific and hands-on, so to speak. Então, traduzindo aqui para a gente ter uma ideia melhor, né, do que está escrito. O texto diz aqui que existe muitas diferenças, né? Existe aí uma grande quantidade de tipos diferentes de eventos acadêmicos que você pode querer participar, né? Como conferências, seminários, workshops e simpósios, né? Geralmente a diferença entre uma conferência e um simpósio é que a conferência vai ser um evento mais largo, né? Um evento maior, e o simpósio é menor, né? Comparado com a conferência. Além disso, a diferença entre a conferência e um seminário pode ser que a conferência tem um tema mais geral, com um foco em apresentações e palestras, enquanto o workshop é geralmente mais específico e ele tem mais esse foco na mão na massa. Aí tem esse so to speak, né, que a gente pode traduzir como uma expressão, por assim dizer, né? Então, workshop é mais específico, mais mão na massa, por assim dizer. E aí, de acordo com o texto base, com o trecho acima, assinale a alternativa correta no que se refere às diferenças entre os tipos de eventos acadêmicos, né? Então, a gente olha aqui, essa questão, na verdade, ela é simples, né, de responder, porque é só interpretar ali o texto, né, que está sendo dito. Então, as diferenças entre diversos eventos estão relacionadas à área de conhecimento e aos temas. Na área de humanas, por exemplo, há mais workshops, na área de exatas, mais conferências. Não tem nada a ver, né? O texto não está dizendo nada disso, então, de longe, essa alternativa não está correta, né? O que fala ali é da diferença entre conferência e simpósio em relação ali ao tamanho do evento, né? A proporção do evento, vamos dizer assim, né? E fala ali da conferência em relação ao seminário, em relação ao foco, né? De um ser mais teórico e o outro ser mais prático. Então, nada a ver ali a primeira. A 2 diz que as diferenças entre esses eventos estão relacionadas ao tempo de duração. Conferências e simpósios, por exemplo, são maiores do que workshops, né? Então, a, a diferença em relação a tempo de duração está correto só ali em relação a aqui a diferença. Na verdade, nem a duração também não está falando aqui, né? Porque ele fala nesse trecho aqui de cima, ó, que a diferença entre conferência e simpósio, ó, que é o que ele está falando aqui, são maiores do que workshops, né? Então, assim, essa alternativa ela está errada por um de dois motivos, né? Ou os dois.
Porque conferência e simpósio não é só o que está sendo comparado aqui, né? Não é só tempo de duração. Aqui tem comparação em relação a foco, né? Aqui na segunda parte, na hora de comparar conferência com seminário, não se compara em relação a tempo de duração, né? Não tem nem citação disso. Aqui a comparação entre conferência e seminário é em relação a foco, né? Como está escrito aqui. Aqui nessa segunda a gente pode interpretar, né, que o, o simpósio, né, não, a conferência é um evento maior e o simpósio é menor. Esse maior e menor, né, a gente pode sim interpretar que é em tempo de duração, só que aqui, né, pelo texto a gente pode interpretar aí que ele é maior ou menor em relação à proporção, né? O número de pessoas, né, a quantidade de recursos do evento, né, não necessariamente ou somente em relação a tempo, né? Então, até porque o tempo de duração não é só a única coisa que manda no evento, e embora teoricamente seja mais importante, mas também aqui porque as comparações, né, não são só em relação a tempo, né, mas sim em relação a foco também. Então, essa segunda, de qualquer forma, está incorreta. E aí a gente tem aqui deixa eu apagar aqui. A gente tem a terceira, que diz que a diferença de cada evento está relacionada ao tempo. Simpósios e conferências, por exemplo, são mais longos do que workshops e seminários. Não, de novo, né, não tem essa comparação de tempo e tão pouco dessa forma. Se existe uma comparação de tempo, como eu disse ali antes, né, essa comparação em relação ao tempo só está sendo feita entre conferência e simpósio. Entre conferência e seminário não está sendo feita nenhuma comparação de tempo, né? E aliás, ele nem faz essa comparação aqui, né? Ele só faz a comparação de conferência e simpósio e depois ele não tem comparação nenhuma, né, em relação a tempo de workshop e seminário. A comparação que é feita aqui é em relação ao foco, né? Então, essa alternativa aqui também está incorreta, porque seminário e workshop está sendo comparado em relação a foco e conferência e simpósio está sendo comparado, né, em relação a tamanho, né? Que a gente pode interpretar que em relação a esse tamanho aí é duração de tempo, né? Seria uma interpretação possível. E aí aqui a quarta, que está correta, diz que algumas diferenças são tempo e finalidade. Agora sim, ó. Porque um simpósio, por exemplo, é geralmente menor do que uma conferência, né? Então, olha, está falando que conference and symposium is that conference will be a larger event and a symposium a smaller one. Então, o simpósio é pequeno e a conferência é maior, segundo o texto, né? Então, ó, o simpósio, por exemplo, é geralmente menor que uma conferência. Então, correto. Simpósio é menor que a conferência aqui, segundo o texto. E aí depois ele diz que workshop e um workshop mais voltado para atividades práticas do que palestras, né? Tá correto, porque ó, o que ele está dizendo? Que a conferência tem um tema mais geral, né? Com foco em apresentações e palestras. E o workshop é geralmente mais específico com atividade de mão na massa, né? O hands-on aqui seria mão na massa ou atividades práticas. Quem tem mais palestras são as conferências. Então, está correto aqui também a comparação entre workshop e conferências, né? Então, por isso aqui, essa quarta é a correta. E aí a gente tem a última aqui que diz que não há grandes diferenças específicas entre os diversos eventos. Eles são escolhidos de acordo com o tema e as áreas de conhecimento. Né? O texto é justamente para pontuar essas diferenças. Né? Então, claro aqui que a última também não é correta. Então, a gente fica aqui com a quarta nesse caso. Né? E aí a nota aqui, né, a observação que é feita aqui dessa atividade é que a diferença entre esses eventos geralmente é realmente com relação à duração e o tipo de apresentação à atividade, né? Em relação ao tempo que o evento dura,
em relação ao que é feito, né? Se a gente tem essa carga mais teórica, no caso aqui que ele cita de apresentações e apresentações e palestras, no caso da conferência, e atividades práticas, né, ou mão na massa, o hands-on aí dos workshops, né? E em relação ao tempo aí de duração das coisas, né? Então, aí o texto, né, descreve corretamente a diferença entre eles. E aí a terceira questão aqui é referente ao Google Tradutor, né, como funciona, dicas e tudo que você precisa saber. E aí a gente vai ler esse trecho aí sobre a precisão dos resultados do Google Tradutor. O Google Tradutor é um aplicativo para smartphones e acessível pelo navegador na web. O serviço, como o nome sugere, permite traduzir diversas palavras e sentenças em 103 idiomas diferentes. Então, assinale a alternativa correta com relação às funcionalidades do Google Tradutor. É uma questão aí bem simples, né? A primeira já é a correta aqui nesse caso, que diz que o Google Tradutor também faz tradução de textos a partir de fotos ou áudios, que é correto segundo o que a gente vê, né, pelo quem já usou o aplicativo no celular e segundo a videoaula, né, que a professora dá também, que ela mostra, né, ela falando e o tradutor interpretando o que ela está falando e ela tirando foto do livro lá de gramática e o aplicativo, né, entendendo ali o que está escrito, né, e traduzindo em tempo real. Então, correto aí dizer que ele faz tradução a partir de fotos ou áudios, né? Aí as outras são incorretas, porque o Google Tradutor somente pode ser utilizado em computadores, não smartphones. Claro que pode ser usado em celulares, né? Então tá incorreta. O Google Tradutor faz a tradução de palavras isoladas e não de textos longos. Com certeza também está incorreta, né? Você pode pôr um trecho bem grande ali de texto, né? Partes grandes de texto a ser traduzido que o Google vai traduzir. Não são só palavras isoladas, porque ele não é um dicionário comum, né? Então está incorreta. A quarta diz que o Google Tradutor só faz a tradução de um texto que foi digitado na ferramenta. Com certeza não, porque ele faz tradução de sites, né? E também desses recursos que ele consegue capturar, né? De imagens, de áudio e tudo mais. Também incorreta. E por fim, o Google Tradutor faz traduções do inglês para outras línguas e não o contrário. Isso aqui já deixou de ser verdade há muito tempo, porque o Google Tradutor ele faz traduções ali, né, de diversas palavras e sentenças em 103 idiomas diferentes, como está escrito aqui no texto. Então, tem essas traduções de um idioma para outro, né, e essas várias combinações aí que a gente pode ter, né, não se limita a traduzir do inglês para o português ou do inglês para o francês. Você pode traduzir, sei lá, de alemão para espanhol, que ele vai conseguir traduzir também, né? Então também está incorreta. Então é claro que a primeira é a única correta, né? Que é a questão aí dele ter esses recursos, né, de capturar várias fontes sem ser exclusivamente o texto que você digita ali na ferramenta. Então, a gente termina aqui, né, a resolução, esses comentários sobre as três perguntas da atividade aqui do objeto educacional do quiz da semana 1 da disciplina de inglês. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado e até a próxima semana.